Narrativas Latino-Americanas, pesquisa iniciada em março de 2020, vinculada ao Laboratório de Narrativas em Arquitetura do PROARC UFRJ. Tem como objetivo provocar discussões ao redor da produção em arquitetura contemporânea na América Latina, bem como estudar seus processos de viabilização, contextos culturais, sociais e políticos. Como recorte inicial, foi escolhido o contexto das bienais latino-americanas e a legitimação dessas obras a partir de uma premiação internacionalmente reconhecida, mais especificamente o Prêmio Oscar Niemeyer da Arquitetura da América Latina. O Prêmio ON, um dos maiores prêmios de arquitetura da América Latina, foi idealizado pela Rede BAL e atualmente conta com 3 edições, 2016, 18 e 20. Cada uma dessas edições recebeu indicações de 20 obras, totalizando assim os 60 projetos de arquitetura que foram objeto de estudo para a pesquisa. A escolha deste prêmio se deu por conta do interesse no contexto contemporâneo, visto que os prêmios são atribuídos a obras realizadas em até 2 anos antes da edição, e também pelo fato dessas obras já terem sido reverenciadas com prêmios em outros bienais da América Latina. Neste ponto, torna-se essencial apontar que este processo de investigação tinha como motivação a possibilidade de dar subsídio à exposição de arquitetura contemporânea da América Latina, que seria realizada presencialmente na Casa França Brasil durante o evento IA 2020 no 27º Congresso Internacional de Arquitetos. Devido à pandemia de Covid-19, converteu-se em 2 ações, realizadas de forma remota, essenciais para o desdobramento da pesquisa. O evento intitulado Diálogos Habitar a América Latina e a exposição digital Arquitetura Contemporânea na América Latina. Ao longo de pouco mais de um ano, dedicamos à análise crítica das 60 obras, considerando os mais diversos processos que envolvem a sua concretização. Os desafios de viabilização, processo de concepção e projeto, construtivos, posteriores usos e de visibilização e difusão. Esta análise nos possibilitou trazer para o debate questões essenciais implícitas em cada, como as diversas relações com o contexto físico-cultural ou com os elementos naturais e sociais, o uso das tecnologias construtivas e as possibilidades de invenção dentro de um contexto de restrição. As vivências produzidas sem desconsiderar os seus agentes principais e a consequente inserção socioespacial que esses espaços construídos são capazes de gerar, entre outros. Esse procedimento de análise, que abria mão de categorizações prévias ou hipóteses sintetizadoras para tentar abarcar as obras enquanto objetos, gerou ainda narrativas gráficas, incluindo diagramas e colagens, que deslocavam o olhar para a obra enquanto produto e desse luz aos seus processos. Durante esse processo de investigação, foi se tecendo uma complexa rede de relações de aproximação entre as próprias obras, uma rede que extrapolava qualquer contiguidade geográfica, paisagística, física ou climática. Foram mapeados temas gerais, chegando-se a 3 grandes eixos teóricos conceituais: memória, matéria e território. De forma sucinta, a memória aciona processos cujas decisões projetuais levam em consideração a história e cultura do lugar. Matéria coloca em pauta a cultura da construção, em geral técnicas construtivas específicas. E território, ao articular as dimensões material e imaterial, lida com as relações político-culturais do lugar. Esses conceitos amplamente debatidos a partir dos edifícios e de textos teóricos atravessam as obras em maior ou menor medida, se cruzando, permeando, coexistindo e revelando assim a complexidade e pluralidade delas. As categorias puderam ser desdobradas e possibilitaram ainda repensar e agrupar os projetos em outros 9 grupos temáticos: memória da matéria, memória do território, matéria do território, paisagens, território da coletividade, articulações urbanas, habitat das cidades, outros fazeres e ancestralidade, que serviram de base para os diálogos Habitar a América Latina. Este evento, realizado de forma remota nos 3 meses anteriores ao Congresso IA 2021 Rio, abril, maio e junho de 2021, deu visibilidade a 27 obras relacionadas e abordadas por seus autores e por acadêmicos de diversas universidades latino-americanas, colocando-as em diálogo a partir dos grupos temáticos aos quais se enquadravam. Isso serviu de insumo para certa validação da estrutura do pensamento que a pesquisa criou e também tinha o objetivo de possibilitar o encontro entre a academia e o âmbito da prática arquitetônica, de modo a quebrar uma barreira entre as entidades e tecer redes latinas que transpassam a língua e as fronteiras políticas. Estavam em contato assim arquitetos e pesquisadores de diferentes nacionalidades. Paralelamente, como forma de ampliar e sedimentar ainda mais esse diálogo entre obras, a exposição digital Arquitetura Contemporânea na América Latina colocou em evidência os 60 projetos selecionados, atrelados a seus eixos curatoriais, que são desdobramentos diretos dos grupos temáticos do primeiro evento. Para isso, exigiu-se um pensamento gráfico e estratégico na organização das obras em uma plataforma digital de forma a suprir as necessidades da curadoria e alimentada pelas metodologias de análise.
O site que hospeda a exposição possibilita ao visitante navegar por suas obras a partir de duas entradas, catálogos e territórios, que corroboram ainda a flexibilização das narrativas criadas pela curadoria. Em catálogo, as obras podem ser filtradas pelos países em que foram construídos, pelo ano de construção ou pela edição do prêmio que foi indicada. Em território, o visitante tem acesso às obras a partir da especificidade do território em que está inserido, criada a partir de recortes de imagem de satélite da localização exata da obra. Os territórios ainda vistos em conjunto constituem um mosaico estabelecendo-se a percepção de multiplicidade que compõe a América Latina. Acessando os 60 projetos, tanto pelo catálogo ou pelo recorte do território, o visitante pode conhecer a obra por algumas fotos, desenhos técnicos em diversas escalas, croquis, memorial e ficha técnica do projeto em português e espanhol. Além disso, os eixos temáticos podem ser reconhecidos através de uma identidade visual do site. Dessa forma, a partir de diferentes meios, a pesquisa vem gerando importantes reflexões sobre a produção contemporânea de arquitetura na América Latina, além de contribuir para a própria difusão da mesma. Outros desdobramentos dessas ações vêm sendo gerados como a transcrição dos diálogos, obtivando futuras publicações e também aprofundamento em bibliografias que abordam e desdobram os temas e categorias levantadas.